faz a Libras e acha que está fazendo em Libras. E o surdo não entende. E a pessoa acha que o problema está no surdo, que o surdo não conhece aqueles sinais, que a pessoa sabe uns sinais mais elaborados. É interessante que essa tradução mental que você falou aí, além de dar muita dor de cabeça, resulta no famoso português sinalizado, né? A gente fica toda hora tentando passar do português para Libras e quando a gente passa, resulta no português sinalizado. Isso parece um pouco isso para a gente, o português sinalizado, o que é ele exatamente. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar dessa expressão português sinalizado, eu trabalhava como intérprete. Foi antes desse lugar aí que eu coordenava os surdos. Eu já tinha trabalhado como intérprete antes. Aí o surdo chegou lá para mim e fez esse sinal assim, ó. Eu trabalhava como intérprete numa instituição e lá tinham surdos, né? Eu interpretava um curso para eles. E aí o surdo chegou lá para mim fazendo esse sinal aqui, ó, dizendo que isso aqui. Aí eu não sabia o que era, ele soletrou português sinalizado. Foi a primeira vez que eu vi esse sinal. Primeira vez. E aí, quando eu vi esse sinal, eu não entendi o significado dele. Eu só fui entender muitos anos depois, na verdade. Por quê? Muita gente acha que o português sinalizado... Qual que é o conceito de português sinalizado? Português sinalizado é você fazer a frase em Libras na estrutura gramatical do português. Isso é português sinalizado. Tem pessoas que acham que isso significa que você vai lá pegar, você vai olhar o português e vai fazer cada um dos sinais que estão ali. Isso é português sinalizado? É português sinalizado. Do pior gênero, porque não comunica em Libras direito, não. Só que o português sinalizado é muito mais do que isso. Quando lá naquela reunião os surdos não me entendiam, adivinha? Português sinalizado. Quando eu estava comunicando com a Raquel que ela não me entendia, ela tentava mudar a coisa lá, adivinha? Português sinalizado. Eu olhava a Raquel e traduzia a coisa na minha mente para eu poder entender. Quando eu sinalizava, eu pensava em português para passar para Libras. Isso me levava também ao português sinalizado. Entende? Só que tem muita gente que acha que está fazendo a coisa em Libras e não está. Por quê? Porque está fazendo o português sinalizado. Tem pessoas que falam e sinalizam ao mesmo tempo. Aí a pessoa vai lá e aí fica fazendo os sinais, pensa, faz o sinal, faz a frase e fica assim, vai falando e sinalizando ao mesmo tempo. Isso aí também é português sinalizado, de uma forma chamada de bimodalismo. Está fazendo duas modalidades ao mesmo tempo. Entende? Aí tem gente que até trabalha com a Libras, ou já está há algum tempo já, e faz a Libras e acha que está fazendo em Libras. E o surdo não entende. E a pessoa acha que o problema está no surdo, que o surdo não conhece aqueles sinais, que a pessoa sabe uns sinais mais elaborados, alguma coisa assim. Isso aconteceu comigo lá atrás também. Mas o problema é o português sinalizado. É essa lógica de pensar que a Libras e o português é a mesma coisa. Achar que a Libras é a tradução do português. Aí você fica lá catando as palavras, catando os sinais, catando como é que monta a frase, como é que encaixa, qual que é a ordem, como é que faz. Todas essas coisas são por causa do português sinalizado. Você fica achando que a lógica que é usada no português é a lógica que vai ser usada na Libras. E não é. São duas línguas do Brasil, mas são completamente diferentes uma da outra. Então, vai lá e aprende meia dúzia de sinais. Aprende alguns sinais isolados lá. Tenta montar a frase. Vai fazer português sinalizado. Vai fazer português sinalizado. Não vai conseguir se comunicar. Pode até entender um pouquinho, pode até fazer uma frase lá, o surdo entender mais ou menos, mas não vai conseguir ter aquela conversa, sabe? Aquela coisa assim que flui, que você passa o tempo ali e você nem percebe. Não vai, por causa que está o tempo todo usando o português sinalizado. Está fazendo a Libras na estrutura do português, não da forma como os surdos se comunicam. E os cursinhos de Libras, infelizmente, acabam levando a pessoa para esse caminho do português sinalizado. Por quê?
Porque geralmente eles ensinam as coisas baseado na lógica do português, igual foi nos cursinhos que eu fiz lá atrás. Tinha aprendido tudo na lógica do português, a apostila era em português, os sinais tinha lá, as anotações da minha amiga lá eram em português, as minhas anotações eram em português, tudo em português, entendeu? É a mesma coisa. Não, eu vou entrar na piscina aqui agora, que eu vou me nadar, e faz igual lá a dona Florinda lá, né, e o Kiko. O Kiko chega para a mãe dele, mãe, eu vou nadar. E aí ela fala assim, tudo bem, tesouro. Aí o cara coloca a boia, coloca outra boia, coloca o pé de pato, coloca o óculos aqui, o snorkel, coloca a coisa toda, e ela fala assim para ele assim, tesouro, cuidado para não se molhar. Tem gente que tenta aprender a Libras assim, sabe? Vai lá, molha a pontinha da mão lá, do pé e tal, enfim, não funciona. Não funciona. Porque vai continuar com o português sinalizado. Como é que isso vai entrar na água e não vai se molhar, né? Tipo, não faz sentido. A mesma coisa da Libras. Como é que vai aprender a Libras na lógica do português? Também não vai funcionar. Se você aprendeu algo novo hoje, clica lá no curtir para eu saber que você conseguiu entender e aprender algo novo e deixa aqui abaixo seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção nesse conteúdo que você viu aqui e coloque também aqui as suas perguntas para que você possa continuar se desenvolvendo. E claro, se inscreve aqui no canal, vai lá no botão vermelho, aperta, se inscreve aqui no canal, badala lá o sininho, toca no sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.